ela os ensina a cometer imoralidade sexual e comer alimentos oferecidos a ídolos. Você acredita? A história fala que ela dizia para os crentes participarem das mesas, dos banquetes dos ídolos que eram feitos nas convenções. Ela dizia: não tem problema. Eu já venho pregando nesse altar e nesse púlpito há muitos dias e há meses e até anos essa coisa do não tem problema. Um crente pode, ao mesmo tempo que ele pode servir a Deus, tocar, pregar, fazer o que ele quiser em cima do altar, ele pode levar uma vida mundana. Não tem problema. Era essa a estratégia que Jezabel usava. A mesma coisa que Jezabel cometeu no passado, em fazer o povo de Israel se prostituir e trair o Senhor, ela estava fazendo nesses dias. Escute, quem foi Jezabel? Jezabel foi esposa de um rei muito famoso do Antigo Testamento. Jezabel, essa mulher, ela era esposa de um homem, de um rei muito poderoso, diga-se por de passagem, chamado Acabe. Jezabel influenciou fortemente a vida de Acabe. Jezabel é a tipificação de um espírito de manipulação, de controle e de domínio sobre uma pessoa. Embora nas escrituras denomina-se Jezabel como algo feminino, é um espírito. Espírito não tem sexo. Quando Jesus chama essa falsa profetisa de Jezabel, acredito eu que o nome dela não era Jezabel, mas suas atitudes, sua influência, seu domínio, seu controle, sua manipulação, a indução ao pecado, fez com que Jesus reconhecesse que por trás daquelas ações tinha um espírito chamado Jezabel. E ele denomina dizendo Jezabel, essa falsa profetisa. O que Jezabel fez no passado? Através do seu controle, dominando até o seu próprio marido, não permitindo ele muitas das vezes governar. A tipificação de Acabe em nossos dias é a tipificação de um homem que não tem um posicionamento de governo na sua casa e no seu casamento. A tipificação de Jezabel é a tipificação de uma mulher que não está submissa ao governo dado por Deus a um homem. Não estou falando de autoritarismo, de medo, de imposição. Nós pregamos o evangelho que Jesus pregou, que eu não estou acima da minha esposa não está acima de mim. Jesus inaugurou o Éden dizendo: falhei uma disjuntora que lhe seja idônea, que te complete, que faça, que tenha o que você não tem. E diga-se de passagem que a mulher que Deus te deu, Ele tirou de onde? De onde Deus tirou Eva? Vocês estão vivos, gente? De onde Deus tirou Eva? De onde Deus tira a sua esposa? De dentro de você. Varão, não reclame da sua esposa, que Deus tirou ela de dentro de você. Deus tirou ela de dentro de você. Jezabel tomou as rédeas do governo de Acabe, e esse espírito manipulou a ponto de destruir a autoridade de um homem, porque quando as mulheres de Israel viam que Jezabel desrespeitava, anulava, controlava a vida de Acabe, as demais mulheres também entenderam que se poderia fazer da mesma forma. Automaticamente, Jezabel estabeleceu-se um padrão de prostituição cultual dentro do culto, dentro da igreja, na nação. Esse espírito tem como a sua maior fortaleza a idolatria, a prostituição, a imoralidade sexual. Irmão, esse silêncio aqui é pesado. Eu sei o que é isso. Dá tempo de você... Fecha a porta, não deixa ninguém embora não. Dá tempo ainda, não dá não, fecha a porta. A mesma coisa estava acontecendo dentro da igreja de Tiatira. Levantou-se uma falsa profetisa. No assim diz o Senhor. Eu quero que você me entenda. Eu acredito no dom profético, na profecia.
Eu acredito que Deus usa homem e mulher. Ele usou uma jumenta. Diga assim para o seu irmão: irmão, se Deus usou uma jumenta, Ele não vai usar você, jumento de Jesus. Não, estou brincando, não fala isso não, Respeita, fala, irmão, me respeite, você não me conhece. Me respeite. Eu acredito, preguei há dias atrás que a estratégia de manipulação de uma liderança abusadora é o misticismo, excesso de visão. Ô irmão, eu vi um vídeo essa semana que eu ainda estou incrédulo para algumas coisas. Eu falei, não, é mentira isso daí, Deus, é mentira. Um pastor mandando um áudio para uma moça, para uma menina adolescente, dizendo assim, ó, vem aqui em casa porque Deus mandou tirar sua virgindade. Deus falou isso, vem aqui que Deus falou isso. Gente, isso deve me dar até arrepio. Ele precisa se converter, madeira nele, né? Madeira nele. Você pegar uma Bíblia de pedra, dá uma Bíblia de pedra. Jesus Cristo. Esse autocontrole existe. Tem uma reportagem no YouTube que um pastor foi ler. Um pastor leu o livro de Oséias, quando Deus disse assim para Oséias: Oséias, para representar que Israel, meu povo, adulterou e me traiu, case-se com a mulher adúltera, para que fique ciente a Israel que eles me traíram. O que o pastor olhou? Ele leu na frente do jornalista e disse, vai lá que está escrito, ó. Ele olhando para o jornalista, está escrito, vai e adultera com uma mulher. Aí o jornalista, o pastor, mas aí tem um acentozinho ali, não está escrito adultera não, está escrito adúltera. Não está dizendo que o senhor tem que fazer isso, está dizendo que Deus, na interpretação simples das escrituras, estava dizendo que Deus queria uma representação, mas para Oséias, não é para nós não. Aí o pastor, e é? Mas já foi, né? Esse mesmo controle, irmão, que acontece nos nossos dias. Quantos líderes espirituais já forjou falsas visões, manipulou profecias para te segurar na cadeira da igreja, para segurar o seu dízimo. Isso é um espírito de Jezabel, isso é a prostituição do altar. É prostituir-se com a verdade do evangelho. O que estava acontecendo com essa igreja é que Jezabel estava no púlpito agora, pregando para aquela igreja, não um evangelho confrontador, de instrução e de confronto, mas um evangelho de conforto e que não te instrui ao arrependimento. Agora preste atenção, foi essa a estratégia que Satanás percebeu, que a única forma de derrubar a igreja não era mais vindo de fora para dentro, era se levantando do meio dela, era se levantando-se no meio dela, alguém que pudesse desconstruir a verdade de Deus, desconstruir a verdade do evangelho, porque seria mais fácil destruir a igreja. Como diz o falso profeta, é um desserviço à pregação do evangelho. E é verdade. Sua estratégia agora, para derrubar a igreja, era de dentro para fora. Era levantando do meio da igreja uma falsa profetisa, uma falsa pregadora. Quais eram as estratégias de Jezabel? Jezabel ensinava que o crente devia defender seus interesses materiais e financeiros a todo custo. Ensinava eles a amarem o dinheiro e a se prostituírem com o próprio dinheiro. Jezabel ensinava que eles precisavam, isso daqui me deixou de cabelo em pé. Jezabel deixou até o Wesley de cabelo em pé, vai deixar o Wesley de cabelo em pé, ó. Jezabel ensinava que eles precisavam conhecer o pecado, ainda que a sua alma e o seu espírito não conhecessem o pecado. O que isso daqui significa? Quando ele diz assim no versículo, preste atenção, no versículo de número, calma aí, irmão, parece que eu estou perdido, mas eu só estou meio perdido, não estou todo não.
no versículo 24, tem uma mensagem para vocês. Em Tiatira, vocês que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, preste atenção, eles diziam assim, Jezabel dizia assim: vocês têm que conhecer as verdades mais profundas sobre Satanás. Era isso que ela usava. Pastor, e o que isso significa? Jezabel dizia assim: para você conhecer mais sobre o seu inimigo, você tem que entrar na mesma onda dele. Então, para ela, para que compreendesse as ações do inimigo, ela dizia: pratique o pecado. Ela dizia: pratique o pecado. Porque o pecado, ele não pode atingir sua alma e nem seu espírito, mas não tem problema se o seu corpo se entregar ao pecado. Era o que Jezabel dizia. Totalmente contrário ao que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Jezabel dizia que você tem que ter experiências com o pecado. Você tem que ter experiências com o pecado. Mas ela ensinava que o homem que nunca havia experimentado o prazer do pecado não tinha mérito nenhum em abster-se dele. Eu não sei você, mas quando você vê aquele pregador, que ele tem um testemunho exuberante, que Deus me tirou de tal lugar, que Deus me arrancou, que o diabo fez isso na minha vida, que o diabo fez aquilo, que o diabo me usava, que o diabo. Aí você faz a pergunta: tá bom, mas e o que Jesus fez? Ele me salvou e a gente está caminhando, né? Parece que a pessoa que teve experiências profundas com o diabo, parece que ela tem mais autoridade ainda para pregar sobre Jesus. Era o que Jezabel ensinava. Para que você tenha mais autoridade para pregar, você tem que ter uma experiência com ele. Pratica o pecado. Ela induzia a igreja a praticar certo tipo de pecado, porque eles precisavam ter experiências com o pecado. Como você vai dizer que você abandonou a luxúria se você nunca caiu nesse pecado? As pessoas falavam: então eu tenho que praticar ela? Sim, pratique. Porque aí você vai ter... Não existe virtude em abandonar algo que você nunca praticou. A verdadeira conquista que Jezabel pregava era viver o excesso do pecado, sem permitir o pecado afetar a sua alma, a qual é impossível. O pecado destrói a alma. O pecado corrompe a nossa alma. Jezabel me ensinava que todos eles deviam mergulhar nos desejos e prazeres do pecado. Ou seja, o seu ensino era fazer com que o cristianismo se tornasse um cristianismo liberal, onde você pode continuar servindo, você pode continuar buscando a Deus, você pode continuar fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, mas você também pode continuar vivendo a sua vida de pecado e de prostituição. E o que aconteceu? Jesus denunciou toda a estratégia de Jezabel. Jesus estava denunciando, enquanto Jezabel oferecia uma nova versão do evangelho, tipo aquela versão de não tem problema. Se você um dia já disse isso, ou se você um dia ouviu isso, deixa eu te falar, essa frase sabe de quem que é? Sabe quem é o autor dessa frase? Não tem problema. É Satanás. Ele é o autor dessa frase. Jezabel queria um evangelho sem restrições, sem proibições, aberto, onde você pode fazer o que você quiser. Sua proposta era adaptar o cristianismo com o mundo. É impossível. Lembra quando Jesus disse: ninguém que pega uma roupa nova, tira um remendo de roupa nova para colocar em uma roupa velha? Jesus estava dizendo: ninguém. Se tiver alguém aqui que costura, obviamente vai entender. Jesus estava deixando claro. É como uma analogia. Essa camiseta aqui, essa camisa, eu gosto muito dela, mas só que ela está velha. Um exemplo, ela
rasgou aqui como é que é o nome disso? Gola, né? A gola. Ela rasgou a gola. Aí de repente o pastor Roberto fala assim, dia 17 de setembro agora, é aniversário do pastor Wellington. O pastor Wellington usa M. Não, G, é G. Aí o pastor Roberto fala assim, eu vou dar uma camisa igualzinha pro pastor Wellington. Igualzinha. Aí eu tenho essa que tá velha, mas só que a gola tá zoada, né? Como diz? Zoada, por isso eu não gosto que eu não falo isso, mas zoada. E o pastor Roberto me dá uma igualzinha, mas só que nova. O que eu faço? Eu pego a camisa nova, tiro só a gola dela, rasgo, vou na costureira e falo assim, costura só a gola. O que vai acontecer? Não vai dar certo. Não encaixa legal. Ninguém em sã consciência, Jesus estava dizendo isso aí, recebe uma roupa nova e pega um remendo de roupa nova para remendar na roupa velha. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus estava dizendo assim, o meu evangelho, o evangelho que eu apresento a vocês, ele não é uma adaptação na sua vida. Ele não é para tornar a sua vida melhor. O evangelho não é para trazer melhoria de vida para você. Logo, o evangelho não é um remendo na vida de alguém que está desconcertado. Não. O evangelho é a roupa nova. Você entendeu? É isso, minha irmã. Dá um glória a Deus aí para Jesus. O evangelho não é uma adaptação na sua vida. O evangelho é o próprio estilo de vida que Deus nos propõe. O evangelho não é um remendo na minha vida e na sua vida. O evangelho é uma roupagem nova. É despir-se do velho e revestir-se do novo. O que esse Espírito estava fazendo e faz até hoje é fazer com que você trate o evangelho como um remendo na sua vida. Ou melhor, é fazer com que você pegue só as coisas boas do evangelho. Um evangelho sem proibições, um evangelho sem uma conduta ilibada, santa, um evangelho onde não me requer abnegação, renúncia dos prazeres momentâneos dessa vida. Ah, meu Deus, que evangelho é esse? Pior do que a perseguição externa era Satanás se infiltrar nas cadeiras da igreja, ou até mesmo no púlpito da igreja, e destruí-la de dentro para fora com falsas doutrinas. Mas agora começa o juízo de Cristo. A partir do versículo 21, Jesus declara: eu dei a ela tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Jesus trouxe uma palavra de arrependimento à sua igreja. Aqueles que estavam mergulhados no pecado tiveram a oportunidade de se arrepender. O que ele disse? Eu dei tempo. A igreja do Senhor, Ele está dando tempo para mim e para você. Mesmo assim, a Bíblia diz que por causa dos meus escolhidos, os dias estão sendo abreviados. Os dias estão sendo abreviados por causa dos meus escolhidos. O que Deus estava dizendo para essa igreja? Eu dei tempo, eu sou paciente e longânimo. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. O desejo de Deus é que nenhuma alma se perca. Ele chama todos ao arrependimento. Ele dá tempo até hoje ao pecador para que o pecador se arrependa. Cada dia é uma oportunidade de se voltar à graça. Cada dia é uma oportunidade de sermos abraçados pelo abraço misericordioso de Cristo. Mas preste atenção, Jesus jamais traz juízo sem primeiro trazer misericórdia. Jesus usou todos os recursos, todos, para que houvesse arrependimento na igreja de Tiatira. Ele mesmo disse: eu dei tempo para que ela se arrependesse, eu dei oportunidade para que Jezabel, os seus filhos e os seus aliados se arrependessem, mas eles não quiseram. Eu escrevi algo aqui que eu gostaria que você ouvisse. Isso reflete muito a igreja dos nossos dias. Pessoas que não estão dispostas a se arrepender de seus pecados.
pessoas que até querem ser membros de uma igreja, querem viver tudo que uma igreja vive, mas não querem se arrepender e viver vidas santas para o Senhor. Escute, igreja, o desejo de Cristo é que sejamos santos diante dele. Pastor, aqui só tem pecador, é verdade. Pastor, aqui só tem pecador, e eu diria, do altar à porta, ninguém se salva, se não for por graça e misericórdia. Você sabe o que significa graça e misericórdia? Graça é você receber o que você não merece. Amém? Misericórdia é você não receber o que você merece. O que nós merecíamos? O que nós merecíamos? O que ele fez? Ele morreu. Jesus morreu na cruz por mim e por você. A santidade não vem pelos seus atos praticados. A santidade vem pelo seu reconhecimento ao senhorio de Jesus. Logo, a santidade de vida e caráter é uma marca da igreja verdadeira. Em Efésios, preste atenção, em Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Filipenses, ou melhor, Mateus capítulo 5, versículo 8: felizes os que têm coração puro, pois eles verão a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14: esforcem-se, diga comigo, esforcem-se, para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Logo, a santidade é a proposta de Deus para a sua igreja. A santidade é a proposta de Deus para mim, para você, para a igreja dele, universal, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Nossa resposta a Jesus deve ser o arrependimento. E quando falta arrependimento, logo o juízo acontece. Leia comigo o capítulo 2, o versículo 22 e o versículo 23. Na versão NVT ele diz: portanto, eu a lançarei doente numa cama. Eu vou explicar um pouco esse versículo aqui para nós. Eu vou ler ele primeiro. Portanto, eu a lançarei doente numa cama. E aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. É pesado isso. Jezabel não quis se arrepender, ela desprezou o tempo da sua oportunidade. Gosto de uma expressão de Hernandes Dias Lopes, quando ele diz assim: Jezabel esgotou a paciência do cordeiro. Ó, a igreja do Senhor, ela pisou o sangue de Cristo e o desprezou. Jezabel e seus seguidores são castigados com doença, com grande tribulação e com grande morte. Não pregamos um evangelho de culpa e de medo. Deixa eu colocar as coisas no seu devido lugar. Não pregamos o evangelho daquele que, se você não vier, Deus vai te mandar para o leito. Se você não vir pelo amor, você vem pela dor. É óbvio, isso acontece. Algumas pessoas vieram a Cristo por causa da dor. E na verdade não tem nada que nos aproxime mais de Deus do que a dor. Na dor, meu Deus, você ora incansavelmente. Na perseguição você se torna o crente mais orudo da vida.
isso que Jesus deixou claro, ele não tem simplesmente olhos de fogo, como diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Ele não apenas sonda as mentes e os corações, como ele diz no versículo 23. Mas Jesus também tem os seus pés semelhantes ao bronze polido, que estão prontos a esmagar os seus inimigos, como diz no versículo 18. No dia do juízo, Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo de seus pés, como diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17, diz que naquele grande dia, o Cordeiro estará irado. Logo, Jezabel causou a ira do Cordeiro, o Deus paciente, longânimo, que não se contenta na morte do ímpio, o Deus que dá tempo, espaço suficiente para eu e você nos arrependermos todos os dias. Esse Deus não nos chama para segui-lo sobre ameaças. Eu não creio nisso. Venha, filho, porque senão eu vou te lançar uma enfermidade para que você morra. Cabe na sua cabeça Deus, um pai, falar isso? Cabe? Não, na minha também não cabe. Mas agora, eu quero falar algo pesadíssimo para os nossos dias. Jesus dispõe-se de arrependimento para todos aqueles que querem. Seja para quem não conheceu a Cristo, ou seja para aquele que conhece. Mas agora Jesus está se dirigindo para uma autoridade de uma igreja. Jesus agora está se dirigindo para alguém que sabe o que está fazendo em cima de um púlpito. Que o seu propósito, o seu intuito é destruir Cristo, difamar Cristo, desvirtuar a igreja, é se infiltrar no meio dela para roubar a essência da igreja. Aí, meu irmão, o Cordeiro fica muito doido. Aí, Cristo se coloca na posição de noivo. Aí o Cordeiro se levanta, se torna um leão para defender a sua noiva. E eu vou te dizer, se ele tiver que mandar para o leito, ele manda. Ele manda. Se ele tiver que ferir, ele fere. No caso de Jezabel e seus seguidores, eles estavam destruindo a noiva do Cordeiro. Seu propósito é destruir a igreja de Cristo. E o que Cristo fez? Cristo deu tempo a ela. Cristo deu oportunidade de arrependimento a ela. Cristo denunciou sua imoralidade, mas mesmo assim ela estava disposta a destruir a igreja. Agora, depois de Cristo ter mostrado sua misericórdia e ter disciplinado Jezabel e os seus filhos, mesmo não tendo uma resposta de arrependimento, ele estava disposto a aplicar o seu juízo sobre aqueles que querem destruir a sua noiva. E Jezabel e seus seguidores foram parar numa cama. E a Bíblia deixou claro, com enfermidades e com mortes, e com grandes tribulações. Seus filhos foram feridos, mas mesmo assim ela não estava disposta a se arrepender. Eu ouso dizer que aqueles que se levantam contra o Cristo e a sua noiva vão experimentar da ira do Cordeiro. Ó igreja do Senhor, diante de uma mensagem tão confrontadora, tão pertinente para os nossos dias, Cristo nos chama a um lugar de arrependimento. Não é um lugar de medo, é um lugar de arrependimento. A partir do versículo 24, Jesus agora direciona para um público específico da sua igreja. Jesus não está direcionando para todos. Jesus parece que faz um certo grupinho e diz assim: eu tenho uma mensagem, a partir do versículo 24. Eu tenho também uma mensagem para os restantes de vocês. Essa mensagem agora que Jesus estava dizendo não é para todos. Talvez nem todos podem suportar isso. Mas tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, para aqueles que não seguiram o falso ensino. Eu não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha.
Ao mesmo tempo que Jesus estava chamando a sua igreja a um lugar de arrependimento, Jesus agora estava se direcionando a um público específico. Sabe quem era esse público específico? Os remanescentes. Aqueles que ele mesmo disse que não se deixaram ser seduzidos pelo vinho de Jezabel. Ele tem uma mensagem agora, não a todos, mas aos seus escolhidos. Aqueles que não se sentaram na mesa de Satanás e de Jezabel. E o seu pedido, para aqueles que não se sentaram, o seu pedido é: eu não vou pedir para vocês coisa alguma. Ou seja, não é muita coisa o que eu peço para vocês, eu só peço que se apeguem firmemente ao que você já tem. Segure firmemente ao que você já tem. Aquilo que você já recebeu de mim, era isso que ele estava dizendo. Mas por quanto tempo, Senhor? Até que eu venha. E eu diria, uma denúncia para a igreja, para nós desses dias. Quantas pessoas desistindo? Quantas pessoas abandonando Cristo? Eu não estou falando desistindo de ir à igreja. O diabo nunca, às vezes, mas não é seu propósito, lutar para que você não venha à igreja. Às vezes uma tribulação aqui, outra ali acontece, porque talvez lá você vai receber uma palavra que pode mudar a sua vida. Eu diria que todos os esforços do diabo é para que você ignore o Espírito Santo. O único capaz de curar o coração da igreja é o Espírito Santo. Logo, o pedido de Deus é para uma igreja: por favor, é como se ele falasse: por favor, pega o que você tem, guarda e persevera até que eu venha. Até os seus últimos dias de vida, até quando não tiver mais igreja na terra, naquele dia onde eu vou tirar a minha igreja de dentro da igreja. O meu pedido para você, aos remanescentes, é: permaneçam fiéis. Se te pedirem para negar a Cristo, não negue. Se o dinheiro tentar te ludibriar, não me negue. Se o pecado tentar te seduzir, não me negue. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e volta a nascer todos os dias. Uma igreja, filhos que estão dispostos a negar o pecado até que eu venha. Uma igreja que está disposta a viver em santidade até que o céu se abra e ele venha. Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz: o que se espera dos dispenseiros de Deus é que quando Ele voltar, sejamos encontrados fiéis. Jesus deixa claro que não pede outra coisa a eles, senão que sejam fiéis. Ainda ouso dizer, Jesus pedia lealdade. Lealdade você não assina. Para você ser leal, você não tem que assinar. Eu sou fiel à minha esposa, não só porque eu assinei algo lá no cartório. Eu sou leal a ela, porque além de um papel que pode ser rasgado, o meu compromisso é com Cristo e com a minha esposa. Lealdade vai além de um papel que você escreve. O que Cristo está chamando são homens e mulheres capazes de entregar sua vida, de perder seus dias. Perder não, porque ninguém perde ao estar aos pés de Cristo, mas de gastar-se frequentemente aos pés do Cristo. Era isso que aquele homem, grande homem de Deus dizia: eu me gastarei e me deixarei gastar a Cristo. Jesus, o meu pedido nessa noite, não
Deus, permita-nos, não deixe-nos ser uma igreja que vai negociar, porque os teus olhos estão postos sobre nós. Levante suas mãos e adore a Deus por um momento. Deixa o Espírito de Deus tocar você nesta hora. Meu Deus, uma coisa peço ao Senhor. Eu oro por um desespero no nosso interior, por arrependimento, por quebrantamento, por paixão. Levante suas mãos e receba paixão do alto sobre o seu coração. Levante sua voz, busque o Espírito Santo com paixão nesta hora. Onde está uma igreja santa? Levante suas mãos e deixe o Espírito tocar seu coração. Deixe o Espírito de Deus tocar seu coração. Deixe o Espírito de Deus encher você nessa noite. Espírito Santo, tua graça. Abra os teus céus sobre esse lugar, Senhor. Derrama-nos quebrantamento, desespero, paixão. Ah, meu Deus. Tua graça me basta, Senhor. Batiza-nos. Batiza-nos com quebrantamento nessa noite. Tu podes tocar as áreas do nosso coração que ninguém conhece. Essa mensagem, meu irmão, não é para te distanciar de Cristo. Não. Essa mensagem não é para dizer para você que Cristo está te isolando. Não. Essa noite o Espírito Santo está dizendo: permaneça fiel na minha presença. Vale a pena renunciar o pecado por minha presença. Vale a pena você se arrepender por causa da minha presença. Ele é bom. Nós precisamos adorá-lo, nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos adorá-lo, nós precisamos adorá-lo, adorá-lo. Eu não sinto medo dele, eu sinto que, meu Deus, como dá vontade de abraçá-lo. Receba a presença de Deus.
Esse ambiente está sendo encharcado, inundado pela presença de Cristo. Vamos, vamos, aproveite. Aproveite. Ele é, e Ele é Deus. Ele é bom. Ele é o Cristo. Ele é, e Ele é Deus. Ele é bom. Ele é o Cristo. Louve ao único que a morte venceu, e Ele é Deus. Ele é bom. Ele é o Cristo. Louve a Ele. Louve ao único que a morte venceu. Ele é Deus. Louve. Ele é bom. Ele é o Cristo. Por favor, Jesus, faz de novo. Que me faz tão bem. Diga presença. Presença gloriosa que me faz tão bem. Que presença, que presença. Presença gloriosa. Sim, Jesus. Que me faz tão bem. Tua glória, tua glória inunda meu ser. Diga, eu te amo. Eu te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Eu te amo, Seja curado nessa noite. Seja curado pelo poder do Espírito Santo. Te amo, meu Senhor. Tua glória inunda meu ser. Ele termina dizendo à sua igreja: ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará com vasos de barro.
Ele, diz o Cristo, terá a mesma autoridade que eu recebi de meu Pai. E também lhes darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele termina dizendo que aquele que for vitorioso até o fim receberá essa autoridade de julgar as nações. Receberá um cetro de autoridade de ferro que despedaçará as nações. Ele diz que aquele que perseverar até o fim receberá a mesma autoridade que ele recebeu do Pai. E melhor ainda, ele diz: e também lhes darei a estrela da manhã. Embora ele tenha dito, e lhes darei a estrela da manhã, foi a última coisa que ele disse, eu diria que essa é a primeira coisa que eu e você devemos almejar. Quem é a estrela da manhã? É o próprio Cristo. A igreja dele não pode depender de outra coisa senão do Cristo. A suficiência vem de Cristo. Nós usamos métodos, nada contra os métodos, nada contra as liturgias que usamos, não vejo problema com isso. Um gosta da parede branca, o outro preta, o outro de um telão, o outro de um LED. Isso tudo passa. Mas ele não. Cristo não passa. O prazer da igreja não pode estar em luzes. Apaga as luzes, essas daqui, ó. Não, presta atenção, calma. Essas daqui, ó. Maiara, está sob o seu domínio. Apagou-se as luzes. E agora, cadê a unção de Deus? Para o pad. Para o pad. Para o teclado. E agora, meu Deus, a presença de Deus foi embora. Não. Coloca o pad. Eita, a presença está vindo. A presença está vindo. Só que faltou luz. Desliga o pad. Acabou a força, faltou luz. Ih, acabou o pad. Deus foi embora. Não. Pode pôr, não tem problema. Põe, fica gostoso. É tipo uma manteiguinha no pão, é tipo uma Nutella. Liga a luz. Isso, um pãozinho na chapa com a Nutelinha. É só isso. Mas a essência, irmão, é o Cristo. O que nós faz agora? Quando você chama, fique de pé no seu lugar, vamos adorar. Vamos, cadê? Ele nunca, jamais te deixará. Ao abrir seu coração e dizer Jesus vem, logo ele diz estou aqui. Levante suas mãos lá em cima quando você chama. Chame por ele. Quando você chama, ele vem. Ele nunca, jamais te deixará. Ao abrir seu coração e dizer Jesus vem, ele responde. Logo ele diz estou aqui. Levante sua voz, diga a ele. E ele vem, diga, saltando sobre os montes. Ele vem, e ele vem,
saltando sobre os montes, Ele vem. E Ele vem. Venha! Saltando sobre os montes, Ele vem. E Ele vem. Saltando sobre os montes, Ele vem pra me encontrar. Calma, calma. Eu me lembrei, a gente precisa ceiar. Eu quero voar aqui, irmão, mas vamos ceiar aqui, vamos logo participar dessa mesa.